Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais um Debate Legal. No programa de hoje a gente vai debater política, a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais, fake news, um pouco de sociologia, entender um pouco o que está se passando no Brasil. A gente costuma dizer que o Brasil está polarizado, que existe muita discussão, que existe muito ódio. É verdade, mas é algo que a gente precisa entender para saber como lidar com essas situações. Para isso a gente trouxe aqui um historiador, que também é professor de sociologia e de filosofia, Asley Trindade, que vai falar com a gente um pouquinho sobre isso e vai expor um pouco sobre o tema, o histórico e por que estamos onde estamos. O programa de hoje é gravado aqui no Petit Café Bistrô, o endereço está aparecendo aqui na tela, a gente agradece pelo espaço e sem mais demora, roda a vinheta e fiquem ligados. Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um Debate Legal. No programa de hoje eu recebo aqui Asley Trindade. Ele é historiador, é professor de História, Sociologia, Filosofia. Ele é o cara das humanas, né? Tem um canal de humanas aí no YouTube, nas redes sociais também. E ele está aqui com a gente hoje para falar sobre um assunto que envolve a área dele, né? E eu acho que envolve todas as áreas, que é a questão política do Brasil. O que é que o Brasil está passando hoje? Como é que o Brasil está hoje? O que é que a gente vê do Brasil hoje? E é isso que Asley veio tratar com a gente. Asley, seja muito bem-vindo ao Debate Legal. Muito obrigado, mais uma vez agradeço o convite. Vamos tentar contribuir aqui um pouquinho. Esse debate é muito bom porque eu acredito que assim, o Brasil ele tem tido vários momentos de estabilidades temporárias, né? Não sei nem se a gente pode chamar de estabilidade, mas o Brasil ele é uma democracia muito recente, isso é algo que muito se fala. E desde que o Brasil virou uma república, a gente teve 10, 15 anos ali de uma linha, depois rompeu, outro rompimento. Como é que você vê o momento que a gente está hoje? Em primeiro lugar, acredito que a gente precisa estabelecer o seguinte. Esse papo, eu acredito que ele tem uma importância incrível por instigar o debate, mas em momento algum ele encerra. Acho que a ideia é que a gente comece a provocar uma discussão que é extremamente necessária. Sim. Mas a gente precisa entender, e a gente pode recorrer um pouco à história ou à sociologia nesse sentido, que o Brasil de fato não é para principiantes. A ideia do Brasil é um pouco, a história do Brasil ela é um pouco confusa, no sentido da história, o Brasil sempre flertou com certo autoritarismo. Ele sempre teve um flerte, autoritarismo e uma certa democracia. Só que a ideia de Brasil em si, e aí a gente pode recorrer, aí eu posso fazer voz, por exemplo, do Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, o Raimundo Faoro e também um José Moreira de Carvalho, que é um historiador do Rio de Janeiro, que ele traz a ideia, por exemplo, que toda a estrutura política do Brasil, ela é uma estrutura que ela é feita de uma maneira que não é democrática, por mais que estivéssemos em democracias. E aí eu faço voz, por exemplo, um dos principais conceitos, que é do Raimundo Faoro, que é a ideia de patrimonialismo, que eu acho que a gente pode começar a discussão nesse sentido. Porque ele coloca que, independente de qualquer discussão, o patrimonialismo é a grande força política do Brasil. E seja o patrimonialismo aquela ideia de eu vou agir sempre em interesse particular sobre o interesse coletivo. Porque quando ele coloca, e o José Murilo de Carvalho coloca nesse sentido, num livro chamado Os Bestializados, que ele coloca aquela ideia, por exemplo, nós temos grandes revoluções no Brasil, só que essas revoluções não atendem uma maioria. É sempre, por exemplo, você tem a proclamação da República e a manchete que você tinha no jornal era e o povo assistiu tudo aquilo bestializado, não sabia nem o que estava acontecendo. Então a gente percebe, por mais que tenha importância e vários movimentos sociais ganham força ou vem ganhando força ao longo do tempo, a gente tem uma certa passividade do brasileiro de uma maneira democrática. Esses movimentos eles são de in loco, de grupos específicos ao longo da história. Você pode me ajudar com a citação? O Brasil não tem povo, tem público. A gente pode remeter, por exemplo, à Revolução Francesa. Toda aquela ideia de um povo indignado com uma certa circunstância, uma certa conjuntura política, eles se reivindicam uma determinada mudança, o que nós vamos chamar de revolução. Mas, por exemplo, no Brasil, e a frase é perfeita assim, nesse sentido, no Brasil você tem sempre um pequeno grupo atuante, mas uma grande massa de espectadores, que recebe normalmente, isso está condicionado a uma condição econômica, se você pegar ao longo da história do Brasil, que ela simplesmente recebe a mudança. Eu não consigo ver, de uma determinada maneira, tantas transformações. Apesar de nós termos, como nós falamos, ditaduras, períodos de autoritarismo, grupos no poder específicos, mas a grande massa do Brasil ela não recebe isso.
A gente pode fazer referência, por exemplo, ao período militar. Se você parar para imaginar, em determinadas cidades, as pessoas nem entendem o que foi a ditadura militar. Sim. A gente tem dos livros didáticos a ditadura da repressão, a ditadura do autoritarismo, da violência, só que isso não acontecia em todos os lugares. A violência ela ocorreu e faço logo de imediato. Não estou defendendo nenhum tipo de situação nesse sentido. Claro, é um esclarecimento histórico. Mas é necessário que se coloque que nem todo mundo foi contra a ditadura, porque muitas pessoas nem entendiam o que era ditadura. E eu acho que isso é uma observação importante, porque hoje, a gente falando do panorama atual, a gente fala assim, mas você está defendendo a intervenção militar, por exemplo, você não sabe nem o que é isso, você não sabe o que significa, você não viveu isso. Mas eu acho que esse discurso, né, tem que ser um discurso repensado, porque tem muita gente que sabe o que é, tem muita gente que viveu, tem muita gente que sabe que é uma situação autoritária e mesmo assim defende. Não é só o desconhecimento que leva à defesa. A gente tem que partir do princípio da liberdade de expressão. Sim, tem que ser um direito que tem que se prevalecer nesse sentido. Ainda mais uma sociedade que é tão democrática no sentido de acesso à informação, de voz. Acho que qualquer pessoa hoje, e o YouTube ele é uma referência disso, Sim. Qualquer pessoa ela pode ter voz, ela pode se transformar em um sujeito ativo, no sentido mais Hannah Arendt possível, da vida ativa para a política, mas nós temos sujeitos, por exemplo, que é necessário. Eu acho que deixar de falar não é o caminho. Acho que qualquer tipo de discussão ela passa necessariamente no sentido bem dialógico, assim como diria o Habermas, na ideia de uma ação comunicativa, no sentido que para construir um mundo melhor é necessário que encontremos um meio termo. Hoje o que mais acontece nas redes sociais principalmente é um afastamento, uma polarização da coisa, porque a gente vive um momento, principalmente num contexto que nós chamamos de pós-verdade hoje, uma ideia que é mais ou menos o seguinte, tipo, eu acredito em algo, consequentemente eu estou certo e você necessariamente está errado. Sim. Então eu me afasto de você. Nós vivemos sempre bolhas sociais muito fortes. Então acho que a melhor maneira de combater, acredito que aqui ninguém vai defender um autoritarismo, a falta de liberdade de expressão, mas a melhor forma é a educação. Acho que o melhor caminho seria a educação. Discutir o que foi a ditadura, deixar de falar nunca é interessante, porque pode surgir outros movimentos piores até mesmo do que nós temos na nossa herança. O Brasil ele tem uma dificuldade muito grande com a memória. O brasileiro ele tem uma memória muito fraca. O brasileiro e quem tem a memória muito fraca acaba por pagar um preço muito grande que é repetir alguns erros do passado. Sim. E você falou a questão das bolhas sociais. Isso é algo que a gente verifica inclusive nas próprias redes sociais. Exatamente. Os algoritmos que são feitos de rede social, eu li isso um dia desse, que ele faz aquele círculo de pessoas que têm ideias parecidas com as suas. Então, muitas vezes a pessoa entra na rede social e está lá e vê muita gente falando coisas parecidas com o que você pensa. Isso. E você acaba achando que aquilo ali é o mundo, mas na verdade é o que a rede quer mostrar a você. É que a gente acaba quebrando, é bem interessante você puxar a discussão nesse sentido, principalmente no mundo hoje que é a ideia da fake news. Sim. Normalmente as pessoas associam fake news simplesmente à notícia falsa. Mas a fake news é algo muito maior. A ideia da fake news está ligada, por exemplo, à ideia de um processo, uma engrenagem de desinformação. Então a própria verdade, o conceito de verdade, ele se torna volátil. O conceito de verdade é relativizado. Portanto, a verdade depende do que eu acredito e do que eu concordo. Então quando a gente parte do princípio do que é verdade, a gente relativiza a verdade, a gente acaba complicando muito. Porque hoje você tem uma sociedade que é extremamente diversificada, e na mesma medida nunca tivemos uma sociedade tão intolerante. Então isso acaba gerando, por exemplo, eu tenho um mundo nas minhas mãos, que é proporcionado pela tecnologia, mas eu acabo me fechando. A tecnologia ela não é nem boa nem ruim, é interessante que se diga isso. Ela é uma ferramenta, depende muito da maneira como eu vou utilizá-la. Então quando eu coloco a tecnologia nesse sentido, nesse patamar, a tecnologia ela acaba surgindo, e quando o algoritmo é criado, principalmente pelo Google nesse sentido, Facebook. Ele é criado pelo Facebook, pelo Google, numa maneira de otimizar a performance de propaganda. Só que isso acabou impactando a sociedade de uma forma que o mundo é aquilo que você gosta. E nem sempre é assim. Ou o mundo é formado por aquelas pessoas que concordam com você. Então você retira o principal elemento que é o diálogo. Uma sociedade que hoje, se existe algo que é necessário no Brasil, é o diálogo, a tolerância. Então, você pensa diferente de mim, então é necessário que nós concordemos em dialogar, para construir algo, necessariamente. Mas é muito difícil trabalhar isso hoje, né? Difícil. Essa questão da intolerância, e a gente vê isso não só nas relações pessoa a pessoa, mas nas relações Estado-pessoa. Isso. Acho que o próprio Estado ele tem patrocinado a intolerância.
A gente está no momento, por exemplo, que essa gravação ocorre aqui 4 de maio de 2018. Há 2 dias nós tivemos um projeto de lei no município de Estância, aqui em Sergipe, não sei se você tomou conhecimento, mas que veta a discussão do que se chama, entre aspas, ideologia de gênero. E que veta a discussão sobre gênero em escolas. Como se fosse assim, olha, é algo que tem que ser discutido, é algo que você tem que passar para as crianças, mas a gente oculta, a gente não ensina a conviver com as diferenças. Então, eu acho que além de pessoa a pessoa, o Estado acaba patrocinando isso. Não sei se você tem essa visão. Não, também. concordo. E o Estado, ele tem uma função de intermediar relações pessoais. Sim. Então, o Estado, ele acaba tendo uma função normativa, de maneira bem geral, assim, a gente pode partir tanto para o campo do direito, para o campo da sociologia, da filosofia. É bom que esse tema é interdisciplinar, e é um tema que diz respeito a qualquer pessoa. Sim. Qualquer cidadão, ele vai passar por isso, direto ou indiretamente. Então, o Estado, ele tem uma função que o princípio básico do Estado é garantir o meu direito. E independe de uma discussão de Estado máximo, Estado mínimo, isso não é em conta aqui. É um princípio mais liberal, digamos assim, mas isso perpassa tudo. Mas se a gente parar para imaginar, o Estado, ele tem que garantir a minha liberdade. E se eu tenho o princípio de uma liberdade, a Constituição me garante, por exemplo, lá no artigo 5º, independente da minha diversidade, eu tenho o direito a gozar de direitos. Então o Estado, ele não pode impedir Hannah Arendt falava Hannah Arendt isso, fala exatamente isso. Direito a ter direitos. Que é o princípio do autoritarismo, quando você corta esse elemento, né? Então, quando a gente coloca nesse sentido, o Estado, ele vai contra o próprio argumento de eu tenho que discutir. A educação, acho que a gente já vai tocando muito nesse sentido, o princípio da educação é o debate, é o diálogo. Não adianta eu impor de maneira vertical a minha posição. Por exemplo, o Estado, ele é laico. Então, a gente pensa, por exemplo, a gente fala da discussão de gênero, mas a gente pode passar por reforma da educação. Ao mesmo tempo que eu tenho um governo que ele retira ou transforma em eletiva, ou seja lá qual o termo que vai colocar, ele tira do protagonismo discussões de ciências humanas, como a filosofia, a sociologia. Eu tenho um Estado que é laico, mas ele me permite professar ensino religioso direcionado. Sim. Então, apesar de facultativo, mais permitido. Mas sim. a gente, então, isso é muito complicado, porque quando eu coloco em gênero, eu estou prejudicando, por exemplo, um grupo da sociedade, por mais que seja minoritário em questão de cidadania, eu tenho um grupo da sociedade que tem direito a discutir isso, que tem direito a se reafirmar a sua identidade, um grupo que tem direito a simplesmente se identificar com o grupo. Deve ser horrível você não se identificar com a parcela da sociedade ou não se identificar enquanto cidadão. Então, se você exclui esse direito, eu acho um problema muito grande gerado pelo Estado. Isso, eu acredito que nesse caso, por exemplo, da escola pública, ela não é uma escola confessional. Exatamente. Então, se você está numa escola que segue uma orientação religiosa, tudo bem, né? Ainda deve se respeitar, mas você entende isso. Não que você vá suprimir os direitos, mas você entende. Agora, num espaço público, né, eu acho que isso é bem complicado. E isso me faz pensar numa perspectiva seguinte. A gente, quando estuda história, eu gosto muito da história, apesar de não ser um historiador, mas tenho algumas leituras nessa área, gosto muito bastante de entender um pouco mais. A gente vê um momento de intolerância que muitas vezes parece com o momento pré-64. Né? Grandes marchas, grandes passeatas, a questão da família, né? A família tradicional, com a família, com Deus, pela liberdade. Né? Não sei se você vê da mesma forma. Assim, a gente não pode cair no erro de julgar a partir de maneira anacrônica. Sim. A gente tem que, é interessante que o ouvinte ele preste atenção que cada contexto é específico com seus problemas e suas circunstâncias. Em 64, ou melhor dizendo, vamos aumentar o recorte, a década de 60 ela é fundamental na história da humanidade, no sentido de atuação política. A gente pode pegar o 64 ou o próprio maio de 68 pelo mundo, nesse sentido. Porque você tinha uma circunstância de um mundo que vivia o período da Guerra Fria, um mundo bipolarizado, um mundo que tinha necessidades específicas da época. Os movimentos sociais, eles existem ao longo da história e são fundamentais ao longo da história, principalmente da história moderna, contemporânea. O 64 em si, ele é muito importante porque você vai trazer um retrato específico do Brasil, óbvio, em nichos, como a gente tinha colocado anteriormente, mas se a gente colocar com a realidade atual, eu acredito que seja um pouco diferente. Acho que precisa entender o movimento social hoje de uma maneira diferente de 64, porque hoje nós vivemos uma sociedade, uma geração, que é a geração dos nativos digitais, nesse sentido, onde a voz deles é pela rede social.
Nós estamos vivendo exatamente isso. A internet é a ágora contemporânea, de discussão nesse sentido do debate. Então, por exemplo, um exemplo claro de como a rede social ela atua de maneira diferente, a gente pode pensar na Primavera Árabe, 2010, que se iniciou e derrubou ditaduras pelas redes sociais, mas que vai influenciar diretamente no Brasil, por exemplo, as manifestações de 2013. Que tem consequência até hoje. Que tem consequência até hoje, exatamente. Ela trouxe um rebuliço político muito grande para a história do Brasil. O Brasil passou por crises políticas muito grandes, e principalmente por essa voz. Se as pessoas forem passivas diante de algo que é errado, a coisa vai continuar. Então a gente tem, por exemplo, essa atuação das redes sociais, eu vejo como dois cenários importantes, mas distintos. Hoje existe uma manifestação que ela ocorre, você tem um empoderamento de minorias. Pense, por exemplo, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQ+, que a gente vai colocar nesse sentido, mas são bandeiras diferentes. Acho que cada época pede uma luta diferente nesse sentido. Claro, não, eu compreendo o que você passou, você fala, e realmente vão existir essas diferenças de proporção, de conjuntura, de momento. Mas ainda assim eu acredito, você falou da bipolarização do mundo na Guerra Fria, né? Ou você estava alinhado aos Estados Unidos ou alinhado à União Soviética. Eu acredito que hoje a gente tem uma polarização também entre o que você tem como esquerda e como direita, entre o que você tem, por exemplo, você tem crises no mundo que geralmente o que você vê são duas posições, a crise dos refugiados, ou expulsa ou não expulsa, né? Ou deixa entrar ou não deixa. Eu vejo que a gente está no mundo sem meio termo. As pessoas não dialogam, não sabem ter um meio termo. Então, acho que nesse sentido existe uma semelhança, né? E dessa questão da polarização e da discussão, das pautas, daquela coisa conservadora e etc. Mas seu ponto é muito interessante, eu acho que dá pra gente fazer essa conexão. Quando você fala das redes sociais serem a agora moderna, e assim, é aquele campo onde todo mundo tem voz, e a pessoa acha que tem aquela voz totalmente livre. E a gente está na fase só a minha opinião, né? A pessoa acha que pode falar o que quiser, está resguardada pela liberdade de expressão, não é bem assim. A liberdade de expressão ela não é restrita. Sim. O meu direito acaba quando começa o seu, entendeu? Isso, é necessário que se respeite isso. E a internet ela tem essa característica porque muitas pessoas têm uma falsa sensação de anonimato. Então eu acredito que eu posso falar o que eu quiser porque é só um perfil de rede social. Só que o mundo hoje ele é completamente diferente. A gente pode fazer referência a um filósofo, sociólogo, ele atua nas duas áreas, que é o Pierre Levy. Ele vai trazer a ideia de cybercultura quando ele discute, por exemplo, a ideia do que é virtual e o que é real, que antes era visto de maneira antagônica. Então eu tenho o virtual como um reflexo do mundo que eu posso fugir, mas hoje, na geração atual, essa virtualidade ela é uma extensão do mundo real. Então as pessoas precisam entender, e existe jurisdição sobre isso, crimes cibernéticos e tudo mais, as pessoas precisam entender que tudo que eu faço na rede repercute na minha vida real. E do mesmo jeito que eu não posso te ofender ou te desrespeitar aqui, tete a tete, nesse sentido, eu não posso fazer isso por meio da rede. Então as pessoas, acho que o grande problema das redes sociais e discursos, como a gente pode puxar para o campo do discurso de ódio, o grande problema das redes sociais é essa permissividade. Ainda, infelizmente, eu sei que é difícil rastrear, é difícil punir, mas hoje em dia as pessoas têm uma falsa sensação de anonimato. Então eu tenho carta aberta a proliferar o meu ódio. Acho que esse é o grande problema. A gente pode cravar a discussão nesse ponto. Né? Inclusive, um ponto interessante sobre isso, não sei se você lembra do CQC, aquele programa da Band. Eles tinham um quadro, acho que em 2013, 2014, que era falando sobre os haters, né? Essas pessoas que propagam discurso de ódio na rede social. E o que era interessante, que eu acho que é até um fenômeno que explica bem essa situação, era que eles iam atrás de pessoas que faziam comentários, né? A pessoa fazia um determinado comentário na internet, eles iam atrás daquela pessoa e, tete a tete, ele perguntava, você confirma o comentário, você fala, e todo mundo desconversava. Ninguém confirmava o comentário no mundo real. Isso é interessante porque, sabe aquela história, eu não sou homofóbico, eu tenho até um amigo que é gay. É aquele discurso, sabe? No Brasil, as pessoas não são corruptas, mas você vê o nível de corrupção que existe instaurado na sociedade. Então isso passa muito, a gente pode voltar para um dos primeiros caras que eu acabei citando aqui, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Ele é um pouco mal interpretado, ele gerou uma certa polêmica quando ele traz o conceito de homem cordial. Só que ele traz a ideia, por exemplo, cordialidade normalmente é interpretada como educação, cavalheirismo e tal. Só que o brasileiro, de fato, ele é conhecido por ser alguém cortês, só que ao mesmo tempo nós carregamos um nível de intolerância muito grande.
Essa cordialidade, ela vem do latim cordis, que significa que nós brasileiros agimos de maneira muito mais emotiva do que racional. Nós somos passionais ao extremo nesse sentido. Então, no mesmo jeito, por exemplo, a gente pode pensar, as relações sociais, público e privado no Brasil, elas são muito complicadas. Não existe uma clara separação do que é não existe essa separação do que é público e que é privado, e a rede social ela veio potencializar isso. Então, no Brasil, por exemplo, ao mesmo tempo que eu sou educado com você, eu posso fazer uma piada racista com um sorriso no rosto. A gente faz o Rue BR, que é uma expressão que é utilizada nesse sentido, é um exemplo disso. E mostra, por exemplo, como nós fazemos meme da própria desgraça. Aqui no Brasil, nós não separamos, isso gera, por exemplo, o fato do brasileiro ter essa dificuldade em seguir regras. Então, tipo, de respeitar o espaço do outro também nesse sentido. O que leva, por exemplo, ao jeitinho brasileiro, à corrupção, o que está tudo dentro daquela ideia do patrimonialismo. Então, nós brasileiros, a gente pode entender isso nesse sentido por essa cordialidade do brasileiro. Eu ajo dessa forma porque eu não consigo separar. O Brasil é o único lugar do mundo, por exemplo, que a empregada doméstica é amiga da patroa. As relações sociais de trabalho e pessoais, elas não se separam. Então, por exemplo, eu não consigo separar esse elemento público-privado, a minha opinião, por mais intolerante que seja, ela não pode ser professada. Entendeu? Aí eu me considero na internet um território livre para falar o que eu bem entender. Isso não pode acontecer. É necessário, de fato, uma atuação do Estado, mas isso a gente trabalha muito, principalmente na disciplina de redação, quando o aluno vai escrever sobre isso, o aluno tem que ter muito cuidado. Porque normalmente os alunos pedem, por exemplo, um controle da informação pelo Estado, só que isso fere a liberdade de expressão. Sim, era justamente isso que eu ia falar. É uma linha muito tênue, onde eu posso defender a liberdade do indivíduo e eu posso cair no caminho da intolerância. Sim. Tem que ver o tamanho do Estado. Exatamente. Né? Onde é que o Estado vai controlar, até onde o Estado vai. A gente tem essa questão da liberdade, que é muito importante. A gente também pede a patrulha, digamos assim, do Estado, que o Estado fiscalize, que o Estado puna. Mas tudo dentro de certas regras, de certos limites. Isso é uma balança, fácil, né? Isso não é fácil. Porque você pega, por exemplo, até que ponto o Estado pode ir, porque o Estado também, você mesmo colocou, ele pode ser um agente de intolerância. Então, não é fácil agradar todo mundo nesse sentido. E quando a gente fala, por exemplo, do surgimento da liberdade de expressão, dos primeiros direitos humanos da história, a gente fala necessariamente de um movimento para conter o autoritarismo do Estado. Né? Então, só que fica num determinado momento até que ponto a minha liberdade ela não se transforma em autoritária. Por exemplo, se você usar como referência nas primeiras Assembleias Nacionais Constituintes e tudo mais da Revolução Francesa, o que nós temos é um grupo que lutava contra o autoritarismo da nobreza, do clero e tudo mais, mas eles se transformavam em uma fase de terror, de intolerância, de perseguição, o terror jacobino ou algo parecido. Então, a gente não pode ser, pelo fato de eu estar certo, eu vou simplesmente defender a minha opinião a qualquer custo. Eu tenho que respeitar. E aí caem discursos, por exemplo, que fogem completamente dos direitos humanos, que, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Que esse discurso de Facebook, sabe, de rede social. Só que a maioria das pessoas, se você perguntar a pessoa diretamente como fazer o CQC, eu defendo o direito. É uma linha muito complicada, que as pessoas, eu acho que elas não entenderam ainda como é que eu posso me posicionar. Elas acham que a rede social pode ser usada de qualquer forma. É algo relativamente novo, né, que as pessoas ainda estão... E até a própria pesquisa em si, a gente não sabe qual o tamanho disso. É uma pesquisa, ela é tudo muito dinâmico ainda, entendeu? Ok, Yasley, o papo tá ótimo, tá excelente. Acho que se a gente pudesse ficar aqui umas 3, 4 horas falando sobre isso, daria. Mas eu acho que o nosso tempo já está estourando. Quero agradecer, né, a sua participação. Renovar o convite, né? Seu conhecimento é muito vasto, por isso que a gente lhe trouxe, e acho que tem outros temas para a gente discutir também. Mas agradecer também ao internauta que assistiu esse vídeo até o final. Pedir para que vocês curtam o nosso Facebook, o nosso Instagram, compartilhem esse vídeo. Vou deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Mais uma vez eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Eu sou muito fã do trabalho de vocês. E você, internauta, que possa usar esse exemplo de reflexão. Acho que o que mais falta na sociedade hoje é uma pausa para você entender o que está acontecendo. Principalmente a sua ação diante da rede social. Repensa, vê o que está acontecendo. Saia um pouco dessa bolha.
Nós temos uma bolha social onde eu estou preso. Se você clicar no botão de explorar do seu Instagram nesse momento, você vai estar cercado sempre dos mesmos temas e tudo mais. Então para conhecer o mundo lá fora, conhece um pouco, leia opiniões diferentes, muito cuidado com a ideia do que é verdade e o que é mentira, lê sempre opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Só assim você vai conseguir alcançar uma reflexão e fazer da sociedade um lugar melhor, um ambiente, a rede social é um lugar melhor. Acho que é o princípio convívio exatamente. mais harmônico. É isso que nós queremos. Muito obrigado. Obrigado a você, internauta, e até a próxima.